A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito boa noite para você. É um prazer estar aqui novamente, compartilhando contigo a palavra de Deus e obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa e juntos falarmos, meditarmos, aprendermos sobre as Escrituras Sagradas mais uma vez. Sabe, irmãos, certo dia, o Senhor Jesus, ele foi colocado à prova por algumas pessoas numa determinada situação, e essas pessoas começaram a fazer muitas perguntas para Jesus. E quem eram essas pessoas que estavam fazendo essas perguntas para Jesus? Entre eles tinham os fariseus. Os fariseus, todos nós sabemos que são os conhecedores profundos da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Também tinham os herodianos, que eram aqueles que tomavam partido de Herodes, né? Tínhamos os saduceus, que a tradução da palavra saduceu é o justo. Eles eram um partido religioso. E olha que interessante, saduceus e fariseus não se davam bem, mas nesse momento eles estavam ali de comum acordo, porque todos eles queriam fazer as perguntas e mostrar para a população que Jesus não era o Messias, o enviado. E também tinha os escribas. Olha, irmãos, muitos foram os questionamentos neste momento, mas Jesus sabiamente deu todas as respostas. Quer saber que texto estamos falando? Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. E por isso, eu dou por aberto este culto no nome do Senhor Jesus. Agora, baixe sua fronte, feche seu olho e ore junto comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, bendito, santo, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Honra, glória e louvor eu dou a ti, meu Deus, porque o Senhor é o único digno de tal. É no teu santo nome que nos colocamos na tua presença, Pai, para meditarmos a tua palavra neste culto de adoração, neste culto de oração, neste culto de homenagem. A palavra correta é homenagem. Este culto estamos aqui para te homenagear, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Glórias te dou, meu Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Agora estamos aqui, meu Deus, porque queremos nos alimentar da tua palavra. Queremos esse alimento que nos sustenta para continuar nossa caminhada nessa terra até a sua vinda. Fala conosco, meu Deus. Quebranta o nosso coração, tira de nós o coração de pedra e coloca em nós o coração de carne. Torna-nos sensíveis a ouvir a tua palavra, meu Deus. Que a tua palavra seja real na nossa vida. Oh, meu Deus, abre os nossos olhos para vermos a tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, te damos graça e pedimos, usa-nos, meu Deus, como vasos nas tuas mãos, para que todos nós sejamos abençoados, alimentados por ti nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir os louvores e daqui a pouco a gente retorna. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Graças a Deus que nós possamos ser como Jó. Aleluia, Senhor.
esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele glória, a Ele a honra e o louvor. Graças a Deus, nós te louvamos, meus Deus. Tu és um Pai maravilhoso. Nós confiamos em Ti, queremos ser adoradores verdadeiros. Nós queremos Te adorar simplesmente pelo que Tu és, Senhor. Graças a Deus. O exílio já passou, a canção tem que voltar. O Deus que restaurou a sorte de Sião agora com você está. Descortine o seu olhar e deixe o mundo perceber que a sua alegria não é fantasia, é um novo dia. Deus é com você. O seu choro já soou como um deserto árido de dor, mas ele invadido foi ondas de amor até que se tornou jardim fechado do Senhor. Deixa ele passear no seu interior. Abra as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você. Ninguém viu, nem ouviu, é inédito. Você precisa crer. Se suas lágrimas molham o chão, comece a cantar a canção de Sião. Aleluia, aleluia. Volte a ficar como quem sonha outra vez. O exílio já
bem, irmãos, de que texto que eu estou falando? Eu estou falando de Marcos, capítulo de número 12, do versículo de número 28 ao versículo de número 31. Abra sua Bíblia aí na sua casa, seja pelo celular ou a Bíblia física mesmo. Eu já dedilhei todos os textos aqui para ficar mais fácil, mais prático a nossa compreensão. Diz assim a palavra de Deus no nome de Jesus. Daqueles 4 que estavam perguntando, eu separei somente esse texto, essa parte do diálogo dessas pessoas. Marcos 12, do 28 ao 31, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Pois bem, amar ao próximo como a mim mesmo. Esse é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão. Não dá para abordar profundamente o tema porque o horário não nos permite, mas eu vou tentar ser breve e específico naquilo que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Amar ao próximo como a mim mesmo. Olha, irmãos, se nós abrirmos aqui um campo semântico, eu não sei se nas escolas hoje ainda usa essa palavra, campo semântico, né? Nós usávamos muito isso. E colocar o amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a mim mesmo. Dentro deste campo semântico, eu consigo abrir muitas variantes do que realmente importa eu pensar sobre isso. E vou dizer algumas aqui, por exemplo, o perdão está totalmente ligado com o amor ao meu próximo. A entrega, a honra, o respeito, o reconhecimento, etc. Tudo isso eu consigo colocar na minha cabeça dentro desta palavra que Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Mas eu não quero falar de nenhuma dessas palavras. A palavra mesmo que eu quero refletir com vocês nessa noite é a palavra suportar. Olha, irmãos, 2 textos eu separei aqui acerca dessa palavra. O primeiro está em Efésios 4, do 1 ao 2. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em Colossenses, capítulo de número 3, do 12 ao 13, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha, irmãos, como que Paulo começa essa orientação, tanto para os Efésios quanto para o povo de Colossos? Ele começa mostrando quem somos nós. Em Efésios, capítulo 4, do 1 ao 2, ele fala assim: eu rogo. Olha, irmãos, o rogo, ele é uma oração com muito mais intensidade. Porque a gente tem oração, clamor, súplica, rogo.
E ele diz assim, ó, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha como ele começa esse assunto, para chegar lá no finzinho ele falar sobre o suportar. Ele nos mostra quem somos nós, aqueles quais que servem a Cristo. Nós fomos chamados com uma vocação e digno dessa vocação. Em Colossenses, ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ou seja, se vista, você é um eleito de Deus, você foi escolhido por Deus. Você não é uma pessoa comum. Santo e amado, e tem misericórdia do fundo das suas entranhas, do fundo da sua alma, do fundo de ti, que seja uma pessoa misericordiosa. E aí ele fala no verso 13, suportando-vos uns aos outros. Olha, irmãos, é muito interessante essa palavra suportar, porque quando a gente fala sobre suportar, o dicionário nosso português, ele coloca a palavra tolerância junto com suportar. Mas o original aqui, quando a gente pesquisa sobre o original dessa palavra no grego, ela chama-se anechomai. Essa é a palavra original. E é isso que nos importa. O que significa essa palavra suportar? E Paulo está falando que a gente tem que fazer isso em amor. E diz assim a tradução, é levantar, é manter-se firme, é sustentar, é carregar. Nada a ver com tolerância. Como é difícil suportar aquela pessoa. Olha essa frase, como é difícil suportar. Essa frase está indicando tolerância. Quantos de nós já não falamos isso? Por que falamos isso, irmãos? Porque nós entendemos errado a palavra suportar. Isso não é pecado. Simplesmente nos faltou conhecimento há algum tempo sobre essa palavra. E usamos ou usávamos muitas vezes essa palavra como uma descrição de tolerância. E ela não tem nada a ver com isso. Talvez você já disse essa frase. Eu com certeza já disse essa frase várias vezes. Como é difícil suportar aquela pessoa. Às vezes eu falo como é difícil suportar eu mesmo. E a Dani dá risada disso, né? Porque às vezes nós mesmos somos difíceis para nós mesmos. E Paulo, quando escreve isso aos nossos irmãos, o que ele tinha em mente? Quando a gente começa a ver o que Paulo queria dizer com esses 2 versículos, o que ele queria dizer para o povo de Deus? Ele queria que o povo de Deus se ajudassem uns aos outros, em amor. Olha, irmãos, suportar é ligado ao ajudar. Vamos pensar assim, porque é assim que Paulo nos direciona a pensar através da orientação que o Espírito Santo deu a ele para que ele escrevesse acerca disso. Sabe, irmãos, é difícil suportar. Agora eu não estou falando de tolerância, eu estou falando da ajuda mesmo. É difícil suportar, é difícil ajudar. Mas por que é difícil? Por causa da nossa natureza pecadora. Por causa da nossa natureza pecadora, isso é um assunto que se torna muito difícil na prática para a gente. A não ser que nós lutemos contra essa restrição, que é de ajudar o nosso próximo como a nós mesmos. Lembra? Amai o próximo como a ti mesmo. Por que não suportar o próximo como a ti mesmo? Olha a ideia. Eu não vou falar nada novo, eu não estou falando nada novo. Não estou trazendo uma teologia nova, nem uma teoria nova. Eu vou falar aqui acerca daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Durante vários meses eu estou ouvindo sobre esse assunto. Recentemente terminamos uma lição bíblica falando sobre isso, sobre os 10 mandamentos. Várias pregações, Deus tem usado os servos dele, as servas dele, para falar acerca disso. Estamos vivendo numa época que nunca pareceu tão real a expressão amar o próximo como a ti mesmo. Agora que o próximo não está perto. A maioria das vezes ele está longe, por causa dessa pandemia. Enfim, mas quando pensamos lá fora, é normal nós vermos pessoas não se preocupando com as outras.
É normal pessoas não se preocuparem por questão do seu conhecimento acerca da vida. Pessoas comuns que ainda não conheceram o Cristo que resgata, o Cristo que salva, o Cristo que transforma. É normal nós vemos pessoas cada vez mais egoístas em si mesmos, principalmente nessa época do isolamento. Agora sim que a pessoa se isola de tudo e de todos. Porém, irmãos, como eu sempre faço nas minhas mensagens, eu gosto de nos fazer perguntas. Por que nos? Porque eu faço a pergunta para mim também. É uma pergunta que eu faço e fico pensando sobre ela. E a primeira pergunta que eu faço nessa mensagem, para que você na sua casa reflita consigo mesmo: você tem suportado os próximos como a ti mesmo? Quero sempre deixar frisado, não é tolerar, irmãos. Suportar é ajudar. Você tem se sentido suportado pelos teus próximos? Você tem se sentido assim? Suportado pelos teus próximos? Eu vou abrir um parêntese aqui. Por que eu falo sobre esse assunto? Quando eu fui convidado a falar da palavra de Deus pelo nosso pastor Francisco, eu não tinha nada para falar. Por mais que eu tenha um monte de mensagem no meu computador, mas eu não tinha nada para falar. E por pelo menos 3 dias eu fiquei orando a Deus: Senhor, me dá a palavra, porque eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar. E o que aconteceu para eu abordar esse assunto? Eu ocupo uma posição no meu serviço que essa posição, ela, na sua prática, é ajudar pessoas a solucionarem os seus problemas. Isso eu falo da nossa equipe. Então eu tenho uma função de ajudar essas pessoas a solucionarem os seus problemas dentro do serviço. E se eu não consigo, levar a pessoa superior. E confesso que isso não é fácil. A famosa saúde emocional da gente tem que estar muito bem alicerçada. E eu glorifico a Deus por isso, porque Deus é o meu alicerce. Por mim mesmo eu não tenho saúde mental para ajudar pessoas. Mas aquele Cristo que eu falei, que é o Cristo que nos salva, que nos transforma, que nos restaura, sempre tem dado essa condição. Mas a carga é muito grande de ajudar a pessoa a solucionar os seus problemas. E eu sempre chego em casa e desabafo com a Dani. Porque muitas vezes nós não conseguimos solucionar os problemas das pessoas e elas não entendem que nós não conseguimos. Na cabeça delas, elas entendem que o problema dela deveria ser solucionado. E aí elas descarregam pensamentos e falas que às vezes nos magoam. E nós temos que ter sabedoria para saber como falar com as pessoas. E na maioria das vezes, meus irmãos, não são cristãos. Não tem um cunho cristão, não professa a mesma fé que a gente. Raramente a gente encontra pessoas que professam a mesma fé que a gente no nosso meio de trabalho. Enfim, eu cheguei para a Dani e contei para a Dani sobre o meu dia de trabalho, como eu sempre falo. E ela falou assim para mim a seguinte frase: amor, não é difícil amar as pessoas, é difícil suportar. E ela estava falando não de tolerância, no sentido de dar o suporte quando a pessoa precisa. E eu parei para refletir e me perguntei: por que amar não é difícil, sendo que a gente fala que é tão difícil? Simplesmente por causa dessa expressão. Eu posso falar que eu te amo, mas não faço nada para te socorrer na sua necessidade. Falar que ama é fácil, mas te socorrer acaba se tornando difícil. Olha, aonde eu estou querendo levar você a pensar, assim como eu pensei. Aí eu parei e falei assim: vou falar sobre esse assunto. Por que não falar sobre esse assunto? É um assunto tão pertinente na nossa geração, na nossa época. Como é fácil falar que ama outra pessoa, mas como é difícil mostrar na prática o tamanho desse amor, e é socorrendo ela quando ela precisa. Em João 14,15 diz assim: se me amardes,
guardarei os meus mandamentos. Olha como é difícil amar, não é? Mas a Dani falou que é fácil. Olha que Jesus nos mostra que o amor, ele se concretiza, porque o amor é uma palavra abstrata, a gente não pega, mas ele se concretiza nas nossas atitudes. E quando o nosso amor expressado por outro não se concretiza, é muito fácil falar que ama. Agora, quando se concretiza, aí realmente nós mostramos para aquela pessoa que nós amamos ela. Ficou complicado? Não, pode ficar tranquilo. Nós vamos solucionar este problema. Não eu, mas a palavra de Deus. E olha que legal. Eu separei aqui 3 passos, que também não é novo para nenhum de nós, para nenhum ser humano. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, ou a grande maioria das pessoas já ouviram falar sobre isso. O primeiro passo para a gente entender essa palavra na prática, suportai-vos uns aos outros em amor, que Paulo disse, é sobre fé. O primeiro passo é a fé. Irmãos, nós precisamos de ter fé para reconhecer que Deus vive e reina. Nós precisamos de ter fé para reconhecer que o Verbo se fez carne. Nós precisamos de ter fé. Nós precisamos de ter fé, de olhar para as Escrituras e reconhecer que elas não erram. Precisamos de ter fé. Porque a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento. Precisamos ter fé para dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo. Sem fé nós não podemos falar nada disso. Pois é somente pela fé, meus irmãos, que nós conseguimos seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente pela fé. Esse é o primeiro passo para a gente entender o processo do amor ao próximo. Esse é o primeiro passo. Mas temos um segundo passo: arrependimento e conversão. Uma palavra muito ouvida por muita gente. Antes de conhecermos Cristo, nós pensávamos muito em nós mesmos, o que não é errado. E não é errado a gente pensar na gente. Devemos pensar em nós mesmos. Ora, mas por quanto tempo? Antes de conhecer a Cristo, isso para nós era normal. Muito normal. Eu não nasci num berço evangélico. Então, para mim, eu cheguei ao cristianismo com 21 anos de idade. Até os 21 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 11. Então, pensar em mim e viver para mim, e pensar somente em mim, e na minha mãe ali ao meu redor, era normal. Não pensar no vizinho, que problema que o vizinho poderia estar passando, qual era a sua dificuldade. Era normal não pensar nele. Ora, cada um pensa na sua vida. Era assim que a gente pensava. Porém, irmãos, quando Jesus se apresenta a nós, olha que interessante, quando ele se apresenta a nós, ele nos mostra o verdadeiro sentido da vida. E aí ele nos mostra que é uma obrigação suportar o nosso irmão. Aí você fala assim para mim, como assim eu tinha uma obrigação? Quando perguntaram para Jesus, por que Jesus estava salvando eles? Isso é uma profecia para o fim dos tempos. Jesus falou assim, quando vocês vestiu quem estava nu, deu alimento ao faminto, a mim vocês o festes. Quando você suportou, e porque você suportou o seu próximo, porque você deu suporte ao seu próximo, porque você ajudou o seu próximo, você estava me ajudando. Olha que coisa legal, olha que coisa profunda que Jesus falou. Porque eles mesmos não acreditavam que eles seriam salvos naquela ocasião. E aí, quando ele apresenta essa nova forma de viver, é onde nós começamos a se arrepender dos nossos erros, de quão mesquinho nós éramos, de quão
pequenos nós éramos nos nossos pensamentos, pensando só em nós. E aí nós começamos a converter o nosso caminho, começamos a andar em caminhos diferentes, começamos a pisar num caminho nunca pisado antes, que era o caminho que o Senhor Jesus estava pisando. E Ele fala: quem quiser vir após mim. E aí começamos a pisar nesse caminho. E é nesse caminho que eu vou entendendo a profundidade que o meu próximo tem na minha vida. Consegue me entender, irmãos? A profundidade que o seu próximo tem na sua vida, a importância que ele tem na sua vida. E quando nós começamos a entender isso, uma frase muito dita, até mesmo pelos cristãos, eu já ouvi muito cristão falando essas frases, conhecidos meus ou pessoas pregando em canais de YouTube, etc. Deus deu uma vida para cada um, é para cada um cuidar da sua vida. Ora, irmãos, isso é muito grave. Ouvir um cristão falando isso, eu não sei, eu espero que você não pense dessa forma. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, a frase mudou. Sabe como é a frase agora? Eu choro com o meu irmão e eu dou risada com o meu irmão. O meu irmão é importante demais para mim. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mudou. Então é assim o processo, irmãos. Primeiro a gente tem que ter fé para acreditar nas Escrituras Sagradas, na sua totalidade, na sua inerrância. Ter fé para acreditar naquele Cristo que morreu por cada um de nós. E depois, com essa fé, a gente precisa entender que nós precisamos mudar de vida. Não podemos viver da mesma forma. O velho homem ficou para trás e o novo nasceu. Aí, quando o novo nasce, estamos no processo. Aí o terceiro passo é o amor. Aí nós entramos no amor. E como a gente sempre ouviu, nós não temos o amor de Deus, o amor ágape, o amor perfeito. Só Ele tem. E Ele ama distribuir esse amor para nós. Ele ama quando nós oramos pedindo, o amor dele entra em nossos corações para que a gente também distribua esse amor. Que amor é esse? Mas vocês lembram que a Dani falou assim, amar não é difícil, quando ela usou essa expressão do amar da boca para fora. Mas nós vamos ver que realmente, irmãos, o amar não é difícil. E por que eu falo que não é difícil? Porque as Escrituras me garantem. O amar, irmãos, é impossível. Impossível nós amarmos nossos irmãos. Mas aí Jesus entra no nosso coração. Ele faz o impossível se tornar realidade. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 13, o 4 em diante. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É impossível. Mas na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, esse impossível se torna realidade. E quando nós começamos a amar os nossos irmãos, do fundo da nossa alma, como a nós mesmos, aí nós vamos começar a colocar um ingrediente diferente na nossa oração. E hoje é um culto de oração. Mas olha como que a nossa oração se transforma diante da palavra de Deus. Podemos falar assim a nossa oração: Senhor, me ensina a amar meu próximo como a mim mesmo e dar todo o suporte que ele precisa. Me prepare para que quando meu próximo precisar de mim, eu vá com muita alegria
e amor socorrê-lo. E quando eu precisar de socorro, sempre coloque os teus servos para me dar suporte. Irmãos, a coisa mais linda no mundo é quando um irmão precisa da igreja, em qualquer área da sua vida. E não só uma pessoa, mas uma multidão de pessoas se levanta para ajudá-lo. Eu louvo a Deus pela nossa congregação. Nós vemos muito isso na nossa congregação. O suporte que a nossa congregação dá a cada um de nós. E eu sou testemunha real desse suporte. Quanto os nossos pastores e a igreja têm dado um suporte para a minha casa. Muito mais do que eu imaginei na minha vida. Louvado seja Deus pela nossa comunidade. Mas e você? Depois disso tudo, qual que é seu pensamento acerca disso? Você pode ajudar alguém? Você tem condição de fazê-lo? Mas às vezes as pessoas não chegam até você. Ora, irmãos, é muito fácil. É só você entrar no WhatsApp do pastor, seja do Francisco, do Eliseu, e falar assim, estou à disposição, eu posso ajudar alguém. Se precisar de mim, entre em contato comigo. Glória a Deus. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai precisar de você. E se um dia você precisar de cada um de nós, que Deus toque no nosso coração para lhe ajudar também. E que essa mensagem, ela venha entrar no nosso coração de uma forma diferenciada. Sabe por quê? Porque vocês lembram que eu comecei com Marcos, a pergunta do escriba, só que eu não falei a resposta dele. Olha como esse assunto ele é profundo. Ele diz assim, a resposta desse escriba, Marcos 12, 32 e 33. E o escriba, quem é o escriba? O escriba era a pessoa que escrevia as leis, então ele tinha as leis decoradas na sua mente. Ele começa a sua frase assim, muito bem, mestre. Ele reconheceu que Jesus era mestre no que falava. Disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Irmãos, que nós venhamos a ter o coração sensível para com o nosso próximo. O seu próximo, você já aprendeu, eu já aprendi. E não é só, em primeiro lugar, é os domésticos da fé. Mas tem muito mais pessoas próximas de nós, carentes de nossa ajuda. Em várias áreas. Muitas áreas. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a entender. Assim como tem me ajudado a entender. Que nós somos obrigados, em amor, a suportar o nosso irmão. A lhe dar suporte quando necessário. A amar ele como nós nos amamos. Olha, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos dê ânimo, para que isso se torne realidade na nossa vida, dia após dia. Amar o nosso próximo, suportar o nosso próximo, honrar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo, tudo isso como nós fazemos a nós mesmos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer essa oração neste momento, a Deus, juntos. Deixa eu ouvir a oração. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso.
necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Pois bem, irmãos, agora a gente vai orar. Agradecidos a Deus por essa palavra. Poderia ser muito mais explorada, mas eu acredito que Deus falou que precisava falar ao nosso coração. E nós vamos orar quem precisa. Quantas pessoas precisam do nosso suporte? Qual o suporte, Altinho? A oração. Muitas pessoas carecem de nossa oração, irmãos. Muitas pessoas. E vamos orar por elas, por todas elas. Eu não sei o nome da maioria, mas Deus conhece cada uma delas. Curva a sua cabeça e ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus, louvado, engrandecido e exaltado é o Senhor nosso Deus. Que a sua palavra ela venha encher os nossos corações de alegria, meu Deus, porque o Senhor nos amou de uma maneira maravilhosa e nos deu todo o suporte e nos dá esse suporte até hoje. O Senhor tem nos dado suporte, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos edificado, nos perdoado, nos amado dia após dia. Louvado seja o teu nome. Pai, quantas pessoas estão carentes, meu Deus, da tua misericórdia, graça, milagre, amor. Quantas pessoas esperam no leito do hospital o milagre em suas vidas, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que faz céus e terras saírem dos seus lugares pela tua palavra, pela tua voz.
E nossa oração nesta noite é para que o Senhor invada a cada alma que está carente de Ti, meu Deus. Cada alma, meu Deus, que em si mesmo não está viva para Ti, mas está viva para o mundo. Que o Senhor ensine elas, Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por cada um que está no leito de hospital, seja por Covid ou por qualquer outra enfermidade, o Senhor é o Deus que cura, Pai. Opera a cura nessas pessoas no nome de Jesus. E nós temos visto muitas pessoas sendo curadas, Pai. Nós somos testemunhas oculares disso, de muitas curas no meio da tua igreja. Visite cada lar dos meus irmãos e minhas irmãs, e que nunca falte provisão em seus lares, meu Deus. Nessa época de pandemia, onde pessoas estão perdendo os empregos, salários estão sendo defasados, meu Deus, que o Senhor venha sustentar os teus, Pai. Venha sustentar a tua igreja com mão forte e poderosa, como o Senhor tem sido presente e fazendo assim no nosso meio. Meu Deus, não deixe faltar em nós, meu Deus, a alegria de te servir, Pai. Encha os nossos corações, independente de estarmos, meu Deus, separados uns dos outros em corpos, mas que a nossa fé esteja sempre unida e sendo aquecida por Ti, Espírito Santo. Visite o desenganado, meu Deus. Visite ele, meu Deus, e restaure a sua vida. E mostre para as pessoas que o Senhor é o Deus que dá a vida. Que haja milagres, sinais, prodígios e maravilhas no meio da tua igreja, Pai. Continue conosco, nos perdoando e nos ajudando nessa caminhada. Assim, meu Deus, como essa mensagem nos orienta, Pai. Nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ensina, meu Deus, a dar o suporte que ele precisa quando ele precisar. Oh, Pai, se porventura estamos precisando de suporte na nossa casa, na nossa vida, que o Senhor levante servos e servas para nos ajudar, Pai. Eu te louvo e te bendigo porque o Senhor é um Deus que nos ama incondicionalmente. Bendito seja o teu santo nome. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ser despedidos com o nosso mote. E diz assim: que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Bendito seja o nome de Jesus. Amém.